Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 757 do STJ. Antes de começar, fica aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui, mas ainda não está inscrito no nosso canal. Seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube, não deixa de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades e nem de compartilhar com aquele amigo, aquela amiga que também estuda para concurso, que está fazendo faculdade de Direito ou que é profissional da área jurídica e que eventualmente vai ter interesse também nesse conteúdo. Ajuda muito o canal a crescer e a continuarmos com esse trabalho. Fica também o convite para você nos seguir no Instagram, @legislação_integrada, onde temos novidades diariamente. E por último, o convite mais importante de todos, não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, que é nosso clube de membros, que te dá acesso a todos os nossos materiais que integram a legislação e a jurisprudência de uma forma bem contextualizada, para você conseguir fazer um estudo contextualizado e em um único ciclo. Além disso, você tem acesso a todos os planos de leitura de uma forma ilimitada, são planos por carreira e por edital, e inclusive aos novos planos que forem sendo adicionados no decorrer da assinatura, já que você pode adquirir a assinatura semestral ou anual. E lembrando que até o fim do mês de novembro, então está acabando, você tem a oportunidade de aproveitar o nosso super desconto de Black Friday. O plano anual está saindo só R$ 20 a mais do que o plano semestral, então uma oferta super especial. Vem fazer parte do nosso clube e vamos para o primeiro julgado do dia. E hoje começamos com uma nova súmula, é a súmula 655 do STJ. Aplica-se à união estável, contraída por septuagenário, o regime da separação obrigatória de bens, comunicando-se os adquiridos na constância, quando comprovado o esforço comum. Então vamos lá, vamos começar aqui contextualizando. Nos termos do artigo 1641, é obrigatório o regime da separação de bens no casamento, das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento, da pessoa maior de 70 anos e de todos que dependem para casar de suprimento judicial. Então vamos começar aqui fazendo uma diferenciação. A diferenciação é entre a separação legal, que é a separação obrigatória, ela está lá no artigo 1641 do Código Civil, e a separação absoluta, que está lá no artigo 1687 do Código Civil. Nessa separação absoluta, é aquela que é consensual, as partes, as pessoas vão casar e elas definem, não, a gente quer aqui como regime de bem a separação absoluta. Então, o que é meu, o que é seu, quando separar, cada um fica com as suas coisas. Já na separação legal, existe uma obrigatoriedade decorrente da lei com uma finalidade protetiva. Então, temos aqui o exemplo do indivíduo que tem mais de 70 anos. Então, se protege o patrimônio desse indivíduo, já que, infelizmente, é comum aquele tal do golpe do baú, né? A moça novinha, o rapaz novinho, casa com aquela outra pessoa já bem idosa, com um objetivo muito mais patrimonial, né, do que meramente afetivo. Então, a lei vem para proteger esse tipo de situação. Só que não se pode confundir esses dois regimes, o da separação absoluta do da separação legal ou obrigatória. Por quê? Porque na separação absoluta, que é consensual, não se comunicam os bens adquiridos na constância do casamento. Inclusive, isso foi decidido pela quarta turma lá no RESP 1481888 de São Paulo. Já na separação legal ou obrigatória, temos uma súmula já bem antiga, de 1964, se eu não me engano, que é a súmula 377 do STF, que diz: no regime da separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Aí nessa hora eu acho que a cabeça explode, fica tudo fica girando, você não entende nada, porque como assim? Comunica-se o adquirido na constância do casamento?
Então, qual a diferença da separação legal para a regra hoje, que é a comunhão parcial de bens? Gente, lembre-se que essa súmula é de 1964. Nessa época, a regra era a comunhão universal de bens. Então, aqui já era um regime excepcional. O que acontece? O STJ fez uma releitura dessa súmula e disse, olha, de fato, na separação legal se comunica aquilo que foi adquirido na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para a aquisição. Então, se aquelas pessoas comprovam que elas adquiriram conjuntamente os bens, ok. Se não comprova, aí não. E aí, o STJ fez essa releitura inicialmente e agora essa releitura se consolida através da súmula 655 do STJ. Aplica-se à união estável contraída por septagenário o regime da separação obrigatória de bens, comunicando-se os adquiridos na constância do casamento, quando comprovado o esforço comum. Então, podemos dizer que a súmula 377 do STJ está parcialmente superada. Ela já estava marcada como parcialmente superada no nosso material de súmulas e agora, mais ainda, com essa súmula do STJ, súmula 655. E temos outra súmula nova, é a súmula 656 do STJ. Vamos para ela. É válida a cláusula de prorrogação automática de fiança na renovação de contrato principal. A exoneração do fiador depende da notificação prevista no artigo 835 do Código Civil. E vamos começar lendo esse artigo 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança durante 60 dias após a notificação do credor. Vamos aqui para um caso concreto. A Carlene alugou um imóvel, sendo Jorge o seu fiador. O contrato de aluguel tinha prazo de 12 meses, mas ele se tornava contrato por prazo indeterminado, se passasse esses 12 meses e ninguém denunciasse. E além disso, havia uma cláusula no contrato que dizia que, em sendo o contrato renovado, renovava-se também automaticamente a fiança, inclusive nesse caso do contrato se tornar um contrato por prazo indeterminado. E aí, 5 anos depois, a Carlene atrasou o aluguel, o proprietário do imóvel, que era o Tiago, propôs a ação de despejo e requereu a penhora de bens do Jorge, que era o fiador, para pagamento da dívida. O Jorge contestou e disse, olha, eu só me comprometi durante 12 meses. E essa cláusula aí que diz que renova automaticamente a minha fiança, ou a minha posição de fiador, melhor dizendo, ela é inválida. E o Tiago, por sua vez, disse, não, de forma alguma é válida. E para que você se exonerasse da fiança, você deveria ter seguido aquilo que diz o artigo 835 do Código Civil. Você deveria ter me notificado e você ainda passaria 60 dias como fiador. Quem é que está certo aqui, o Tiago ou o Jorge? Quem está certo é o Tiago, porque é válida essa cláusula. Veja só, súmula 656 do STJ. É válida a cláusula de prorrogação automática da fiança na renovação do contrato principal. A exoneração do fiador depende da notificação prevista no artigo 835 do Código Civil. Além disso, gente, não confundam, tá? Se houver modificação do contrato sem que haja o consenso do fiador, aí sim existe exoneração da fiança. Isso está previsto lá no artigo 366 do Código Civil. Importa a exoneração do fiador a novação feita sem seu consenso com o devedor principal. Inclusive tem um enunciado 547 da JDC. Na hipótese de alteração do contrato principal sem o consentimento do fiador, a exoneração deste é automática, não se aplicando o disposto no artigo 835 do Código Civil, quanto à necessidade de permanecer obrigado pelo prazo de 60 dias após a notificação do credor, ou de 120 dias no caso de fiança locatícia.
Próximo julgado do dia, inserido na Lei do Mandado de Segurança, Lei número 12016 de 2009, destaque da seguinte forma: não é cabível o pedido de suspensão de liminar concedida para determinar a emissão de certificados de conclusão de alunos do curso de medicina com fundamento nas disposições da medida provisória 934 de 2020, convertida na Lei 14040 de 2020, cujos efeitos foram estendidos pela Lei 14.218 de 2021. Na verdade, o que importa aqui desse julgado não é nem saber o que dizia SMP 934, que foi convertido em lei. Não, aqui, na verdade, é uma questão acerca do pedido de suspensão de liminar, de quando ele é cabível. E esse tipo de pedido tem previsão em mais de uma lei. Por exemplo, tem aqui na Lei do Mandado de Segurança, tem na Lei da Cautelar contra o Poder Público, tem na Lei da Ação Civil Pública, e se trata da chamada contracautela. Por que é uma contracautela? Porque, via de regra, você consegue uma decisão liminar por uma cautela do Poder Judiciário no sentido de tutelar esse seu direito. E aqui vem a contracautela. Qual é a contracautela? É a de dizer, não, mas nesse caso aqui pode causar uma lesão à ordem pública, à saúde, à segurança. Então, calma ainda. Por hora, vamos suspender aqui os efeitos dessa decisão. Então, veja só o que diz o artigo 15 da Lei do Mandado de Segurança. Quando há requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público, então aqui a gente já vê de quem é a titularidade, para evitar lesão à ordem, à segurança, à saúde ou à economia pública, o presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em decisão fundamentada, a execução de liminar e da sentença. Dessa decisão caberá agravo sem efeito suspensivo no prazo de 5 dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. Então, veja só como é que se dá aqui esse regramento. O Ministério Público, a pessoa jurídica de direito público interessada, requer ao presidente do tribunal que julgaria o respectivo recurso a suspensão da liminar. Suspensão da execução da liminar ou da sentença, melhor dizendo. E dessa decisão cabe agravo sem efeito suspensivo no prazo de 5 dias. Qual é o fundamento desse pedido? É que a execução imediata daquela sentença ou daquela liminar vai causar uma lesão à ordem pública, à segurança, à saúde ou à economia pública. Então veja só, a fundamentação aqui é vinculada e veja que aqui a análise é muito mais política. Não é uma análise estritamente jurídica. É uma análise dos efeitos políticos daquela decisão. Portanto, o que a gente percebe aqui nesse julgado? Qual foi o problema desse julgado? Que a universidade, ela requereu a suspensão da decisão liminar que permitiu a concessão dos diplomas aos alunos por questões meramente jurídicas, ou seja, ela utilizou o pedido de suspensão da liminar como uma espécie de recurso. E não é recurso. O fundamento não é esse. Ela deveria ter pedido dizendo, olha, se eu confeccionar esses diplomas agora, vai estar em risco a segurança pública e demonstrar por que está em risco. Não foi isso que foi feito. Então, nesse caso concreto, e aqui, gente, para quem quiser entender, no informativo escrito eu coloquei trechos dessa medida provisória. Na medida provisória eu coloquei inteira. A lei que foi convertida, que é a 14.040, é que eu coloquei trechos, mas se refere aqui àquele período da pandemia em que se permitiu o adiantamento dos cursos de saúde, sobretudo. Se eu não me engano, foram cursos de medicina, enfermagem, dentre outros. E aí o contexto era esse, entendeu? E a universidade, ela não concordou que determinados alunos teriam direito a colar grau antecipadamente. E aí ela, ao invés de postular através dos recursos cabíveis, ela pediu uma suspensão de liminar aqueles alunos que tinham conseguido a liminar para conseguir esse diploma antecipadamente. Então, não cabe, né? Como a gente já viu,
o pedido de suspensão de liminar, ele não é recurso. Ele é um pedido que vai ter uma fundamentação, sobretudo política, no sentido de evitar um grave dano. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 8.213 de 91, Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social, destaque da seguinte forma: nos termos do tema 526 do STF, é incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários, aqui no caso era pensão por morte, à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com pessoa casada, porquanto, melhor dizendo, o concubinato não se equipara para fins de proteção estatal às uniões homoafetivas resultantes do casamento ou da união estável. Então aqui uma decisão do STJ, decisão inclusive aqui da Corte Especial, que vai no sentido do tema de repercussão geral do STF, tema 526, que de fato determinou que é incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários, no caso pensão por morte, a pessoa que manteve durante longos períodos com aparência familiar união com pessoa casada, ou seja, o concubinato, a concubina. Se for usar a linguagem aqui do estado do Ceará, é a tal da quenga. É aquela pessoa que se relaciona com outra pessoa casada. Porque, veja só, isso não se confunde com a união estável. A união estável se dá entre pessoas que não estão impedidas de casar. Isso não se confunde sequer com o tal do poliamor, com a tal das múltiplas famílias, né? Múltiplas uniões estáveis. Não é isso. Aqui é uma situação em que o indivíduo é casado e ele tem outra família. Ele, apesar de ser casado, ele constitui outra família, normalmente sem o conhecimento da família original, via de regra com a pessoa que sabe que ele é casado, e essa outra pessoa, que é a concubina, que via de regra age aqui como uma cúmplice da situação, é essa pessoa que não vai ter direitos previdenciários. Inclusive, eu não tenho aqui agora julgados, mas eu já vi, inclusive, salvo engano, julgados do STJ mesmo, no sentido, fazendo um distinguish, melhor dizendo, em casos em que a concubina não sabia que era a concubina. Então, assim, realmente aqui estamos tratando daquela situação em que a concubina é uma verdadeira cúmplice do indivíduo casado e que mantém paralelamente outra família. Daqui para frente iniciamos os julgados da segunda sessão. O primeiro julgado da segunda sessão foi inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: o prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão. O que é essa petição de herança? Ela está prevista no artigo 1824 do Código Civil. O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório para obter a restituição da herança ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua. Então vamos lá, gente. Primeiramente, existe prazo para requerer o reconhecimento de filiação? Não existe, né? Se trata de um direito personalíssimo, então a ação de investigação de paternidade pode ser requerida a qualquer tempo. Mas existe prazo para requerer os efeitos patrimoniais daí decorrentes? E aí sim, existe. No caso aqui, por exemplo, a petição de herança, ela deverá ser proposta em 10 anos. O prazo prescricional é de 10 anos. Então vamos aqui para um caso concreto. O Alírio é pai de Anísio e Anésio, mas o Jorge também afirma que é filho de Alírio. E aí, por conta disso, o Alírio não reconhece, né? Então o Jorge propôs uma ação investigatória de paternidade no ano de 2010. Grava aí. Propôs a ação investigatória de paternidade em 2010. A ação estava tramitando e o Alírio morreu em 2011 e ele deixou bens. Em 2021, 10 anos depois que Alírio morreu, a ação investigatória de paternidade transitou em julgado e Jorge foi reconhecido como filho de Alírio. Em 2022, o Jorge propôs uma ação de petição de herança requerendo a parte que lhe cabia. Então ele propôs essa ação
em face dos demais herdeiros, dizendo, olha, devolve aí para o acervo sucessório a minha parte e passa para cá porque eu tinha direito, porque eu sou filho. E aí vem a questão. Qual é o termo inicial do prazo prescricional de 10 anos para a petição de herança? É a data da morte de Alírio, ou seja, 2011, ou é a data do trânsito em julgado da ação investigatória de paternidade, ou seja, 2021. E aí a terceira turma do STJ, ela decidia no sentido de que o termo inicial é a data do trânsito em julgado da ação investigatória de paternidade. Então, nesse caso, somente a partir de 2021 começaria a contar esse prazo de 10 anos. Entretanto, a quarta turma do STJ tinha um entendimento em sentido diverso, e esse entendimento da quarta turma foi o que prevaleceu agora com esse julgado da segunda sessão. A segunda sessão decidiu que o termo inicial desse prazo prescricional é a abertura da sucessão. O que é a abertura da sucessão? Quando é que ela se dá? Ela se dá com a morte. Então, nesse caso concreto, qual foi o termo inicial? O termo inicial foi o dia da morte de Alírio, que aconteceu no ano de 2011, quando acabou o prazo em 2021. Se Jorge propôs a petição de herança só em 2022, já está prescrito esse direito. Aí você diz, nossa, mas que injustiça. Então quer dizer que o Jorge vai ter que ficar lá parado, sentado, sem fazer nada? E a resposta é não, né, gente? Pelo contrário, o advogado do Jorge que dormiu aqui, que foi preguiçoso. O Jorge poderia perfeitamente já ter se habilitado no inventário lá no ano de 2011. Por quê? Porque essa atuação no processo, ela independe do trânsito em julgado da outra ação. E, inclusive, era possível que o inventário ficasse suspenso até a decisão acerca dessa filiação ou não. Então, o correto seria, já desde o começo, ele ter agido. Não fazendo o mínimo sentido, sequer estrategicamente, a pessoa ficar parada, deixar todos os bens serem divididos para 10, 11 anos depois e propor uma ação de petição de herança. Então, assim, realmente dormiu no ponto aqui o Jorge. Foi, assim, erro crasso, não era para ele ter partido por aí. Daqui para frente, iniciamos os julgados da terceira sessão do STJ, e o primeiro julgado foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: a competência para a execução do acordo de não persecução penal é do juízo que homologou. Então vamos lá. Onde é que está previsto o acordo de não persecução penal? É uma novidade da Lei 13.964 de 2019, o tal do pacote anticrime. Está previsto lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. Não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado, formal e circunstancialmente, a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima igual ou inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Então vamos lá, antes das condições, o que a gente viu aqui? Que se trata de uma medida que é oferecida pelo Ministério Público, então é sempre o Ministério Público que oferece, não é uma obrigação, já que a gente tem aqui o poderá, então poderá desde que o Ministério Público veja que é suficiente para a prevenção do crime e para a reprovação do crime, e o crime tem que necessariamente ter sido confessado, formal e circunstancialmente, tem que ser um crime sem violência ou grave ameaça, e a pena mínima tem que ser inferior a 4 anos. Então, esses são os requisitos. E aí, quais são as condições que podem ser cumulativas ou alternativas? 1. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. 2. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumento, produto ou proveito do crime. 3. Prestar serviço à comunidade ou entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2 terços,
em local indicado pelo juízo da execução na forma do artigo 46 do Código Penal. 4. Pagar a prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Código Penal à entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos semelhantes ou iguais aos aparentemente lesados pelo delito, ou 5. Cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Então veja só, o promotor, ou melhor, o Ministério Público, propõe esse acordo de não persecução penal, o indivíduo aceita ou não aceita. Caso aceite, vai para o juiz homologar, o juiz verifica tão somente a questão formal, então ele vai ver, de fato, temos aqui um crime que é sem violência ou grave ameaça, a pena é inferior a 4 anos, realmente houve aqui a confissão formal e circunstanciada do fato, então, enfim, ele vê os requisitos formais e aí ele homologa. Depois que ele homologa, aí o indivíduo vai ter que cumprir alguma dessas condições. E aí vem a pergunta: quem é o juiz responsável, quem é o juiz competente pela execução desse acordo? Então, por acompanhar a execução dessas medidas que foram aplicadas. É o juiz que homologou o acordo ou é o juiz da execução? Porque veja só, em alguns momentos você viu ali escrito pelo juízo da execução, lá no inciso 3, se eu não me engano, no inciso 4, e lá no 28A, parágrafo 6º, diz assim: homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal. E se por acaso essas medidas forem ser cumpridas em outra comarca, de quem vai ser a competência? Vai ser do juízo que homologou o acordo de não persecução penal ou vai ser do juízo onde essas medidas serão cumpridas? A resposta vai ser do juízo que homologou, sendo que o juiz poderá deprecar ao juízo da localidade onde reside o apenado tão somente o acompanhamento e a fiscalização do cumprimento dessas medidas. Então veja só, a competência é sempre do juízo que homologou a transação, mas essas medidas podem perfeitamente serem deprecadas para outro juízo, caso o indivíduo, por exemplo, resida em outro juízo que não aquele que homologou o acordo de não persecução penal. Próximo julgado do dia, inserido na Lei nº 8935 de 94, Lei dos Cartórios, destaque da seguinte forma: em concurso de remoção para notários e registradores, é possível que ocupantes de vagas de natureza específica concorram a vagas de natureza mista, não havendo necessidade de titulação específica. Então vamos lá, aqui estamos falando de concurso de remoção. O que é esse concurso de remoção? Ele é realizado entre aqueles indivíduos que já são notários e registradores para a ocupação de uma serventia que por algum eventual motivo se encontra vaga. Então esses indivíduos vão concorrer entre si de acordo com os critérios do edital de remoção para saber quem vai ocupar essa serventia que está vaga. E aí a Lei dos Cartórios, a Lei 8935 de 94, ela já traz algumas disposições sobre como se dá esse concurso de remoção. Então, por exemplo, artigo 17. Ao concurso de remoção, somente serão admitidos titulares que exerçam a atividade por mais de 2 anos. Artigo 18. A legislação estadual poderá dispor sobre normas e os critérios para o concurso de remoção. Só que qual foi o problema aqui? Determinados indivíduos, nesse caso concreto, ingressaram na atividade de registrador notário em concurso de natureza específica, por exemplo, para registro de imóveis e registros públicos. Mas a vaga que surgiu era para uma serventia mista, que era registro de imóveis e especiais. E aí questionou-se, esse indivíduo, quando passou no concurso, foi para uma serventia de natureza específica. Ele pode concorrer no concurso de remoção a essa vaga de serventia mista, ou o contrário, ele entrou em um concurso de serventia mista
mas ele pode depois concorrer no concurso de remoção a uma vaga de natureza específica? E a resposta é sim, ele pode. Por quê? Porque a lei federal, que é a lei número 8935, não traz nenhuma vedação a isso, e a lei estadual, nesse caso concreto, também não traz nenhum tipo de vedação. Ela traz tão somente, nesse caso específico aqui, a lei estadual, que é do Rio Grande do Sul, há uma disposição sobre isso, sobre o concurso para ingresso, não para o concurso de remoção. Então, perfeitamente possível, já que não existe aqui nenhum tipo de disposição legal em sentido contrário. Ah, gente, eu esqueci de falar no começo, a partir desse julgado, começaram os julgados da primeira turma do STJ. Próximo julgado também da primeira turma, inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: o fato gerador do laudêmio é o registro do imóvel em cartório de registro de imóveis, que é o momento em que ocorre a transferência do domínio útil do aludido direito real. Aí você me pergunta, o que diacho é esse tal de laudêmio? Isso daí ainda existe no direito brasileiro? Que aberração é essa? Gente, o artigo 1038 do Código Civil, ele diz que é proibida a constituição de enfiteuses e subenfiteuses, subordinando-se as existentes até a sua extinção ao Código Civil de 2016 e leis posteriores. Parágrafo 1º. Nos aforamentos a que se refere esse artigo é defesa, ou seja, é proibido cobrar laudêmio ou prestações análogas nas transmissões de bem aforado sobre o valor das construções ou plantações. E 2. Constituir subenfiteuse. Parágrafo 2º. A enfiteuse dos terrenos de marinha e acrescidos regula-se por lei especial. Então vamos lá, o que diacho é enfiteuse? Enfiteuse é um negócio que não existe mais no direito brasileiro, mas que existia na Constituição de 1916, ou melhor dizendo, não é que não exista mais, é que não se pode constituir novas, mas aquelas que já existiam permanecem existindo. E uma enfiteuse é uma quase propriedade. Então, o enfiteuta, ou foreiro, ele tem um direito de posse, uso, gozo, sobre coisa alheia, de uma forma vitalícia. De tal forma que o senhorio, que é o verdadeiro dono, não pode em nenhum momento pegar de volta esse imóvel. E o enfiteuta pode inclusive vender. Mas o que o senhorio tem direito? Ele tem direito ao recebimento de um valor toda a vida que esse imóvel for transferido. Então, o enfiteuta vendeu o imóvel. Vai ser necessário pagar um valor ao senhorio. O nome desse valor é laudêmio. De quem são a maior parte das enfiteuses no Brasil? São da Igreja Católica. São terrenos que pertencem à Igreja Católica, mas são constituídas enfiteuses. Então, sempre que esses terrenos são vendidos, é necessário que se pague esse valor para a igreja. Outro exemplo muito famoso no Brasil é o da cidade de Petrópolis, que foi fundada em uma fazenda que pertencia ao então imperador Dom Pedro II. E ainda naquela época, lá em 1800 e bolinha, foi constituída uma enfiteuse, e por conta disso, até hoje, os tais membros da família real brasileira recebem o laudêmio sempre que um imóvel é vendido na cidade de Petrópolis. E aí eu vou lhe dizer, pense num dinheiro mal gasto mandar dinheiro para essa tal família real brasileira, que inclusive é uma piada. Outro dia o tal do príncipe regente do Brasil visitou a Universidade Federal do Ceará e foi recebido com honras. Fizeram uma placa para poder dizer que o rapaz pisou lá, é muita baixaria, mas enfim. Vamos seguir aqui para o que interessa, que a gente está falando aqui de enfiteuse, que é uma aberração que não deveria mais existir, mas ainda existe no Brasil, e como a gente viu, existe para poder dar dinheiro para alguns determinados grupos que até hoje se beneficiam da vida fácil, já que, apesar de não ser possível constituir novas enfiteuses, aquelas que já existiam permanecem regidas pelo Código Civil de 1916. E também aqui um detalhe de que os terrenos de marinha, melhor dizendo, são regulados por lei especial e que
a partir do Código Civil de 2002, já não é possível cobrar laudêmio sobre as benfeitorias, construções, plantações, etc., somente sobre o valor do terreno, né, basicamente. Já os terrenos de marinha são regidos pelo Decreto-Lei 2398 de 87, e só a partir da Lei 13.240 de 2015 é que as benfeitorias, assim como também as construções, plantações, etc., foram removidas da base de cálculo do laudêmio. Então vamos lá, vamos aqui para um caso concreto. O José adquiriu um imóvel sujeito ao pagamento de laudêmio, e aí, por esse motivo, lá em 5/8 de 2015, ele recolheu esse valor levando em conta o valor do terreno e das benfeitorias. Só que o que acontece? Esse contrato foi assinado em 3/11 de 2015, mas o registro do imóvel só ocorreu em janeiro de 2016. O que aconteceu entre a data do pagamento e a data do registro do imóvel? Entrou em vigor a Lei 3.240, que modificou o Decreto-Lei 2.398 de 87 e excluiu as benfeitorias, construções, plantações, etc. da base de cálculo. Agora passou a ser tão somente a quantia correspondente ao domínio pleno do terreno. E aí o José foi e pensou e disse, não, calma, como eu só registrei esse terreno em 2016, então o fato gerador desse laudêmio só ocorreu em 2016. Logo, não deveria ter pago laudêmio sobre as construções, plantações, benfeitorias, etc. Então, por gentileza, me devolva aí o que eu paguei a mais. E aí? O José tem razão? José tem razão. Por quê? Porque apesar dele ter adiantado o pagamento do laudêmio, o fato gerador só ocorreu em 2016, quando já estava vigente a Lei número 13.240 de 2015 e, portanto, já não incidia laudêmio sobre benfeitorias. Daqui para frente, iniciamos os julgados da segunda turma do STJ, primeiro julgado do dia inserido na Constituição Federal. Destaque da seguinte forma: conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, quando não puder ser reintegrado imediatamente, deve permanecer em disponibilidade, conforme legislação estadual, haja vista que a perda do cargo ocupado com garantia de vitaliciedade necessita de decisão judicial transitada em julgado em ação própria. E aí vamos lá. Dentre as garantias dos juízes está a garantia da vitaliciedade, segundo a qual só é possível perder o cargo ocupado através de uma decisão judicial transitada em julgado. A partir de quando se tem essa vitaliciedade? Se for de um juiz de primeiro grau, após 2 anos de exercício. Se for um juiz de tribunal, aí já é imediatamente. Então, desembargador, ministro, a partir do momento que assume já é vitalício. E quando nós falamos em conselheiro de tribunais de contas, existe aqui uma equiparação. Então, conselheiro de tribunal de contas, a partir do dia que assume, já é vitaliciado. O que aconteceu aqui no caso concreto? O Joãozinho foi nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, só que aí, logo depois que ele foi nomeado, verificou-se uma incongruência nessa nomeação e se revogou esse ato de nomeação e se nomeou outra pessoa no lugar dele, sem decisão judicial, sem nada. Olha só a loucura que aconteceu aqui, a aberração. Um conselheiro de Tribunal de Contas foi nomeado e depois foi, digamos assim, exonerado, né? Foi ripado e colocaram o outro no lugar sem decisão judicial, sem nada. E aí, esse conselheiro propôs uma ação judicial requerendo a sua reintegração. E aí, qual é o problema? O problema é que ele não tinha como ser reintegrado porque já tinha outro conselheiro no lugar. E esse outro conselheiro que estava no lugar também é vitaliciado. Então ele não pode ser retirado sem uma decisão judicial transitada em julgado. Olha só a loucura que se formou. E aí qual foi a solução encontrada? Você disse, olha, precisamos reintegrar. Ele foi reintegrado. Mas ele não pode ser reconduzido ao cargo, porque já tem um conselheiro lá nomeado. E aí o que ele fez? Ele foi reintegrado, mas ficou em disponibilidade. Até que essa peleja se resolva e finalmente, com a decisão judicial transitada em julgado, se resolva o que vai ser feito. Iniciamos então os julgados da terceira turma do STJ,
Primeiro julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: é possível a compensação ser alegada em contestação, de forma a justificar o não pagamento do valor cobrado ou a sua redução, extinguindo-se ou modificando o direito do autor. Aqui, gente, se trata aqui de um RESP, é o RESP 2228 de Minas Gerais, que nós teremos 3 destaques sobre ele. Todos 3 tratam, na verdade, de uma questão se é possível você alegar determinadas situações na contestação ou se seria necessário reconvenção. Aqui, nesse caso, estamos falando de uma compensação. Então, o indivíduo foi cobrado por um determinado valor e ele disse assim: olha, eu não pago não porque ele também me deve. Então, como ele também me deve, as dívidas estão compensadas. E ele alegou isso como matéria de defesa. Qual é a questão? Isso é um fato novo. É necessário dilação probatória sobre esse fato novo. E se a gente for pensar assim bem rigidamente, não é possível você expandir os limites da ação judicial após a propositura dessa ação. E aqui, para que se alegue a compensação de valores, é necessário alegar um fato novo que não guarda relação com o fato que está sendo discutido. E aí, mesmo assim é possível alegar compensação? Mesmo assim é possível. Por quê? Porque, segundo a doutrina, a contestação é o veículo para defesas substanciais diretas. E aí, na defesa substancial direta, a parte pode negar os fatos alegados pelo autor, pode afirmar que há ineficácia jurídica desses fatos, etc. Mas também são possíveis as defesas substanciais indiretas, quando a parte pode alegar fatos novos relevantes para o julgamento do mérito. E são possíveis ainda, gente, as defesas processuais, que são sempre indiretas. Aí você diz, aqui houve uma preclusão de determinado direito, enfim, estratégias processuais. E no caso concreto? No caso concreto, está-se diante de quê? Está-se diante de uma defesa substancial indireta, já que a compensação é um fato extintivo ou modificativo do direito alegado. Então, não cabe ao réu alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado. O que é a compensação, senão uma forma de extinção do débito? Trata-se de um fato extintivo. Portanto, nenhum problema é possível alegar. Próximo destaque do dia, também inserido no Código de Processo Civil, inclusive é o mesmo RESP, destaque da seguinte forma: não há como formular na contestação pedido de rescisão ou revisão contratual. E aqui a situação já é diferente, porque enquanto naquele primeiro caso o indivíduo ele vai alegar que houve uma compensação, na compensação ele está alegando um fato modificativo ou extintivo do direito. Aqui, quando ele quer uma revisão, ele está querendo, na verdade, modificar o contrato. Isso aqui já não é possível, isso aqui já não é matéria de contestação. Então, o que ele pode fazer aqui? Ele pode propor uma ação revisional, ou ele pode até mesmo propor uma reconvenção, mas ele não pode fazer isso em contestação. E próximo destaque, também no Código de Processo Civil, mesmo julgado, destaque da seguinte forma: se a pretensão de cobrança deduzida na inicial é fundada em cláusula contratual, a alegação de nulidade dessa cláusula ou da própria cobrança pode ser manejada na contestação por caracterizar fato extintivo do direito do autor. Então vamos lá, mesma coisa, mesma lógica do primeiro destaque. Quando você alega nulidade do negócio jurídico, você está tratando de quê? De um fato extintivo do direito do autor. Como nós já dissemos, quando você parte de uma defesa indireta, de uma defesa substancial indireta, você vai demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito. Uma nulidade nada mais é do que um fato extintivo do direito. Então, nem de longe aqui, esse daqui para mim é o que menos causa dúvida de todos, nem de longe é necessário que se proponha uma reconvenção para alegar a nulidade de uma cláusula do contrato. Próximo destaque do dia, inserido também no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: na fase de cumprimento de sentença, não há óbice a interposição direta do recurso de agravo de instrumento
contra a decisão que determina a penhora de bens sem a prévia utilização do procedimento de impugnação previsto no artigo 525, parágrafo 11 do CPC de 2015. Vamos lá, vamos traçar aqui uma linha do tempo. A ação transitou em julgado, o que faz? Começa a execução. E aí o executado tem um prazo de 15 dias para pagar voluntariamente, e caso ele não pague voluntariamente, inicia-se outro prazo de 15 dias para que ele, independentemente de penhora ou de nova intimação, apresente nos autos a sua impugnação. Então a forma de defesa aqui é a impugnação. Aí suponha que mais na frente, dentro já desse processo de execução, algum bem foi penhorado e o executado, por qualquer motivo que seja, discorda dessa penhora. O que ele deve fazer? Tem lá o parágrafo 11 do artigo 525, que diz: as questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação de impugnação, assim como aquelas relativas à validade e adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguídas por simples petição, tendo executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 dias para formular essa arguição, contado da ciência do fato ou da intimação do ato. Então vamos lá. Houve uma penhora que o executado considera indevida. Ele tem aqui um prazo de 15 dias para apresentar uma simples petição nos autos reclamando. Mas ele também pode apresentar um agravo de instrumento, não pode, que é o recurso adequado contra essa decisão interlocutória. Então veja só, ele tem duas opções. Ele pode apresentar a simples petição, e aí se o juiz negar o pedido da simples petição, ele pode apresentar agravo de instrumento. Ou ele pode passar por cima disso aqui, não apresentar essa petição e já agravar direto. Ele tem essas duas opções. O que o STJ decidiu aqui é que não existe um óbice à interposição direta do agravo de instrumento, já que não existe esse requisito na lei para a apresentação do recurso e não se pode criar um requisito não previsto em lei para a apresentação do recurso. E mais, o STJ disse, olha, a razão do artigo 525, parágrafo 11 existir é para favorecer o executado, é para dar ao executado mais uma ferramenta, não é para criar mais um entrave. Então, se nós partimos do pressuposto que aqui se criou um requisito para a apresentação do recurso, nós estamos, na verdade, indo contra a lógica, contra a finalidade desse dispositivo legal. Portanto, você pode, de cara, já apresentar o agravo de instrumento, não tem nenhum problema. Daqui para frente, iniciamos julgados da quarta turma do STJ. E o primeiro julgado do dia também foi inserido no Código de Processo Civil. O inadimplemento de alimentos compensatórios destinados à manutenção do padrão de vida de ex-cônjuge em razão da ruptura da sociedade conjugal não justifica a execução pelo rito da prisão, dada a natureza indenizatória e não propriamente alimentar. Então vamos lá. No Brasil só remanesce uma forma de prisão civil por dívida, que é a prisão civil do devedor de alimentos. Ah, professor, não, porque se você for lá no artigo 5º da Constituição, tem dizendo também que é possível a prisão civil do depositário infiel. Acontece, gente, que o Pacto de São José da Costa Rica foi incorporado ao direito brasileiro com caráter supralegal, ou seja, ele está abaixo da Constituição, mas acima da legislação ordinária em geral, e esse pacto só permite a prisão civil do devedor de alimentos. Então, ele acaba criando uma eficácia paralisante sobre a legislação que é inferior a esse diploma legal. Veja só que situação interessante. Inclusive, isso foi um voto do ministro Gilmar Mendes, que é um voto famosíssimo e um excelente voto, diga-se de passagem. Então, veja só como é interessante. Temos a Constituição disse, pode prender o depositário infiel. O Pacto de São José da Costa Rica está abaixo da Constituição. E ele disse, não pode. E aí, a lei ordinária está abaixo do Pacto de São José da Costa Rica. O que o pacto fez? Ele paralisou a eficácia da lei
nem em relação a essa possibilidade. Logo, hoje só existe a prisão alimentícia do devedor de alimentos. É de qualquer devedor de alimentos? É não, né, gente? É do inadimplemento voluntário e inexcusável de alimentos novos. Alimentos novos são o quê? São aqueles de até 3 meses anteriores à propositura da ação e aqueles que se vencem no curso do processo. Ah, professor, mas o fulaninho está devendo alimentos para o filho dele há 5 anos. E aí, como é que fica? E aí é possível propor uma ação onde você vai requerer a execução dos alimentos novos, ou seja, aqueles 3 meses, aqueles 3 últimos meses, e os que se vencerem no curso do processo, sob pena de prisão, e os meses anteriores, sob pena de penhora. Ah, então é necessário propor 2 ações? Não, né? Não é necessário, inclusive no último informativo, antes desse, o 756, a STJ decidiu que é necessário uma única ação que traga os 2 ritos conjuntamente, beleza? Então vamos lá, estamos vendo aqui como é excepcional essa questão da prisão civil, né? Só pode por alimentos, tem que ser alimentos novos. E aí nós vamos para a próxima pergunta. Qualquer espécie de alimentos, então, porque nós temos aí pelo menos 3 espécies. Alimentos legítimos, que são devidos por força de vínculo familiar, alimentos voluntários, negociais, que decorrem de negócio jurídico, e alimentos indenizatórios. E aí, qualquer dessas 3 espécies pode ser executada pelo rito da prisão civil? E a resposta é não. Então, por exemplo, o STJ decidiu aqui que os alimentos prestados ao ex-cônjuge em virtude da ruptura da sociedade conjugal, como forma de manutenção do padrão de vida, esses alimentos possuem natureza compensatória ou indenizatória. Então, ela não autoriza a prisão civil. Já que os alimentos que autorizam a prisão civil são aqueles que têm natureza alimentar. Em outra oportunidade, o STJ entendeu também que não cabe prisão civil pelo inadimplemento de alimentos devidos em razão da prática de ato ilícito. Então veja só, como o STJ tem cada vez mais restringido essa questão da prisão civil. Então fica realmente para aquela situação excepcional. Inclusive, gente, tem um julgado que é muito interessante, que é o HC 392521, que ele diz, olha, nesse caso concreto aqui, o credor do débito já é maior e capaz, a dívida já se prolongou muito no decorrer do tempo, então já não faz mais sentido a prisão civil. Porque a prisão civil aqui, nesse caso, ela vai deixar de ser uma prisão com o objetivo tão somente coercitivo ao pagamento e vai se transformar em uma sanção por inadimplemento. Então, veja só que caso interessante que o STJ deixou de aplicar a prisão civil também. Daqui para frente iniciam os julgados da 5ª turma do STJ e o próximo julgado do dia foi inserido na Lei 8625 de 83, que é a Lei Orgânica do Ministério Público. Destaque da seguinte forma: havendo requerimento próprio neste sentido, a intimação efetivada por meio eletrônico do Ministério Público não viola sua prerrogativa de ser pessoalmente intimado. Então vamos lá. O Ministério Público tem a prerrogativa de ser pessoalmente intimado de tudo o que acontece no processo. Então essa prerrogativa está lá no artigo 41, inciso 4º da Lei Orgânica do Ministério Público, constituem prerrogativas, receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, através da entrega dos autos com vista. Também está previsto lá na Lei Orgânica da ADPU, do MPU, e é uma prerrogativa que também se estende ao defensor público, né? Até por isso eu confundi aqui, falei Lei Orgânica da ADPU, já que a mesma prerrogativa existe também para a Defensoria Pública. E a decisão, inclusive, do STJ no sentido que sequer a intimação em audiência supre. E realmente não faz sentido dentro da lógica de trabalho do defensor público, do promotor de justiça, etc., que essa intimação e audiência supra, porque se tratando de um processo físico é necessário que venha em carga, venha a carga dos autos para que a petição seja feita, e se tratando de um processo digital, é necessário que essa intimação vá via sistema, porque senão a própria organização do trabalho se torna impossível. Então, de fato, é necessário que vá via sistema. Mas aqui nesse caso existe uma peculiaridade.
o próprio membro do Ministério Público requereu a intimação por meio eletrônico, fora das diretrizes da lei do processo eletrônico, né? Fora das diretrizes. Então ele mesmo requereu. E aí é possível que depois ele alegue a nulidade? Não, não é possível. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: no âmbito do Tribunal do Júri, não há nulidade na formulação de quesito a respeito do dolo eventual, quando a defesa apresenta tese no sentido de desclassificar o crime para lesão corporal seguida de morte, ainda que a questão não tenha sido discutida no plenário. Vamos lá. Lá no artigo 483 do Código de Processo Penal, trata-se sobre a formulação dos quesitos. Então, depois que acaba o júri, depois que acabam os debates no plenário do júri, melhor dizendo, são formulados quesitos que serão respondidos pelos jurados. Como são esses quesitos? Primeiro, o primeiro quesito tem que tratar sobre materialidade do fato. Então, ocorreu o fato? Ocorreu o homicídio? Sim ou não? Segundo, autoria ou participação. Então, foi Mévio que cometeu esse homicídio? Sim ou não? Terceiro, o acusado, o Mévio, deve ser absolvido? Sim ou não? E aqui, ele pode ser inclusive absolvido por clemência. E aí, o inciso 4 vai determinar que sejam redigidos quesitos sobre a existência de causa de diminuição da pena e depois sobre a existência de qualificadoras ou causas de aumento. Até aí, ok. E se a defesa alegar a desclassificação? Aí, a depender do caso, esse quesito sobre a desclassificação vai ter que ser após o segundo ou o terceiro quesito. Então, vai ser depois da autoria e participação ou vai ser depois da pergunta sobre a absolvição. Sempre a defesa tem que lutar para ser depois do terceiro quesito, né? Porque é muito melhor que primeiro se diga se vai ou não absolver. E aí vamos lá, caso concreto. O Mévio ele foi pronunciado pela prática do crime de homicídio, mas no plenário do júri, o advogado alegou que, na verdade, o Mévio cometeu foi um crime de lesão corporal seguida de morte. Então, o que o Mévio queria? O advogado do Mévio queria uma desclassificação do crime. Então, foram formulados dois quesitos para abarcar a tese defensiva de desclassificação. Quais foram? Primeiro se perguntou: houve dolo direto no cometimento do homicídio, ou seja, Mévio queria matar? E aí, os jurados disseram não. Só que depois foi formulado outro quesito. Mévio assumiu o risco de matar, ou seja, houve aqui um dolo eventual no homicídio? E aí os jurados disseram sim, dolo eventual houve. E aí o advogado do Mévio disse: opa, não foi discutida aqui questão de dolo eventual. Temos uma nulidade aqui. E aí, o advogado de Mévio tem razão ou não? O STJ entendeu que não. E ele entendeu que não porque ele disse assim: olha, o homicídio ele pode ser praticado tanto por dolo direto quanto por dolo eventual. Então, para que se configurasse aqui um crime de lesão corporal seguida de morte, deveria ser respondido negativamente pelo júri tanto a existência do dolo direto de matar quanto a inexistência do dolo eventual de matar. Então não tem nenhum problema, apesar dessa questão do dolo eventual não ter sido discutida diretamente em plenário. Mas aqui era necessário, para desclassificar, que esse tema fosse perpassado, já que o que se estava discutindo era se havia um dolo de matar ou de lesionar. E aí, para se verificar se há dolo de matar, é necessário que se responda se o dolo é direto ou eventual. Então, no caso concreto, se entendeu que, olha, não existe dolo direto, mas de fato ele assumiu o risco, teve aqui um dolo eventual, então foi um homicídio mesmo. Não foi uma lesão corporal seguida de morte. Próximo julgado do dia é da sexta turma do STJ e o último julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: na análise do cabimento da prisão preventiva de pessoas em situação de rua, além dos requisitos legais previstos no Código de Processo Penal, o magistrado deve observar as recomendações constantes na resolução número 425 do CNJ e, caso sejam fixadas medidas cautelares alternativas, aquela que melhor se adequa à realidade das pessoas em situação de rua. O que diz essa resolução 425 do CNJ?
Eu colei aí no material escrito algum trechinho dela, mas é importante até que você dê uma lida melhor. Mas veja só, artigo 19. Observar-se-á, quando da determinação das cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, aquela que melhor se adequa à realidade da pessoa em situação de rua, em especial quanto à sua hipossuficiência, proporcionalidade da medida diante do contexto e trajetória de vida, além da possibilidade de cumprimento, evitando-se a aplicação de múltiplas medidas cautelares concomitantemente, para garantir que alcancem a sua finalidade. Parágrafo 1º. Presentes os requisitos de necessidade e adequação do artigo 282 do Código de Processo Penal, na determinação da medida cautelar adequada ao caso concreto e à pessoa custodiada, deve-se analisar a função da proporcionalidade da medida diante do contexto de vida da pessoa, evitando-se a prisão preventiva apenas em razão da situação de rua e a aplicação cumulativa de medidas cautelares. Então veja só, o juiz vai aplicar uma medida cautelar. Onde é que ele vai verificar os requisitos para aplicação dessa cautelar? Lá no artigo 282. É necessário necessidade da aplicação da lei penal para investigação ou instrução criminal e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. E aí, lá no parágrafo 6º, diz que a prisão preventiva, que é a mais grave de todas as cautelares, só vai ser determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar. E o não cabimento dessa substituição por outra medida deve ser justificado de forma fundamentada nos elementos do caso concreto e deve ser fundamentada de forma individualizada. Até aí, ok. Se estivermos diante de pessoas em situação de rua, aí mais ainda, aí deve-se observar também o que diz a resolução número 425 do CNJ. Então, por exemplo, vai aplicar uma prisão preventiva. Primeiro, nunca utilizar a situação de rua como algo para corroborar o risco ou qualquer situação que vai justificar a preventiva, pelo amor de Deus. Esse tipo de argumento preconceituoso, esse tipo de argumento que vai estigmatizar a pobreza, gente, por favor, não seja esse profissional, não faça isso. Inclusive, é isso que a resolução 425 de 2021 do CNJ quer evitar. Outra coisa, vai aplicar uma medida cautelar, vamos evitar a aplicação cumulativa de cautelares, porque a pessoa em situação de rua ela já está em situação de vulnerabilidade. Para ela, costuma ser muito mais difícil cumprir aquelas medidas cautelares que serão impostas. Então, se você coloca várias cautelares, é muito mais difícil. Então, mesmo pode pensar até em deslocamento, em situações que podem ser simples para a gente no dia a dia, mas para uma pessoa em situação de rua vai ser ainda mais complicado. E aí, o que é o ideal? O ideal é que se escolha uma medida cautelar e se aplique ela de forma a tentar garantir a finalidade que se busca alcançar, na medida em que a aplicação de várias cautelares acaba esvaziando esse processo. E aí a resolução também traz outros vetores, por exemplo, verifica que essa pessoa está em situação de rua, então já de cara existe uma hipossuficiência agravada, verifica a proporcionalidade da medida diante do contexto e da trajetória de vida desse indivíduo, verifica a possibilidade de cumprimento. Então, por exemplo, teve uma das decisões que eu peguei sobre essa questão, que foi determinada ao indivíduo cautelar, que era dele todo dia à noite ir para um abrigo da prefeitura. E a prefeitura nem abrigo tinha. E aí o indivíduo ele é um fora da lei por existir. O fato dele existir e ser pobre o torna um criminoso. Por quê? Porque existe uma determinação judicial para que ele toda noite vá para um abrigo e não tem abrigo, não tem vaga no abrigo. O Estado não se deu ao trabalho de providenciar esse abrigo. Então, gente, é esse tipo de situação, é esse tipo de visão, de análise da situação concreta. Se vai determinar que o indivíduo fique no abrigo, pelo amor de Deus, vai lá e consegue a vaga do abrigo. Não manda só o rapaz
e se recolher todo dia à noite no tal abrigo, que até então nem sequer existe ou nem sequer tem a vaga dele garantida. Gente, tem mais um julgado da primeira turma, mas esse julgado é muito específico, então ele não foi adicionado ao material, mas ele está bem explicadinho lá no material escrito, tá bom? Ele não foi adicionado à lei, a nenhuma lei integrada, mas eu vou ler aqui para vocês o destaque. O profissional de advocacia privada, constituído por município por mandato com poderes expressos, não tem direito líquido e certo ao cadastramento e acesso aos dados utilizados pelo Estado no cálculo de valor adicionado referente ao ICMS. Então vocês podem dar uma olhadinha lá no material escrito, vai tratar sobre o tal do Coíndice ICMS, que é um sistema que pela lei cada município pode cadastrar até 2 usuários, e o STJ entendeu que dentre os usuários não pode ser um advogado que simplesmente tem um contrato com o município. Então, nesse caso, não se reconheceu a esse advogado o direito de ser cadastrado no sistema. E aí é bem específico, mas você pode ver a explicação no julgado escrito que está bem explicadinho, tá bom? Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Fica aquele convite, não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br e aproveita essa Black Friday, gente, vem fazer parte do nosso clube. Você não vai ter outra oportunidade como essa. Dia 1º de dezembro, o preço vira, acabou o Black Friday e esse desconto super especial não se repete, até porque já vai ter o reajuste natural de valor diante do fim de ano e realmente esse é o menor preço que você vai conseguir adquirir a assinatura do Clube da Lei. Então vem fazer parte, eu aguardo por você e aguardo também no nosso próximo podcast. Até lá!